Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. O processo de formação do discípulo 2, lição 12, direcionada para o dia 17 de setembro de 2017. Texto áudio: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Verdade aplicada: o Senhor Jesus Cristo continua chamando e estabelecendo condições para sermos seus discípulos. Textos de referência: Lucas 14, de 25 a 27 e de 36 a 35. Meu querido irmão, tornar-se um discípulo de Jesus Cristo não está limitado a um culto, uma experiência espiritual isoladamente, como diz Paulo Bendor Samuel. Ser discípulo é um estado ativo de aprendizado e crescimento. Nós vamos ver nessa lição que ser discípulo é se parecer com o seu mestre. É renunciar prerrogativas e se parecer o máximo com Jesus Cristo. A identidade do discípulo. Continuando nosso estudo sobre o processo de formação do discípulo, é relevante uma profunda e sincera reflexão sobre o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo. Como afirmou John Stott, a razão de quase todas as nossas falhas é a facilidade que temos de esquecer nossa identidade como discípulo. Estudamos na lição passada sobre o discípulo 1 e agora vamos ao discípulo 2, ou seja, entrarmos em detalhes interessantes. É um estudo mais meticuloso, vermos a identidade do discípulo. E aqui nos subpontos 1, 2 e 3, o significado do termo discípulo, resgatando nossa identificação como discípulo, o significado de ser um discípulo de Jesus. O significado do termo discípulo. Vários sentidos são encontrados nas palavras ensinai, Mateus 28, 19, e ensinando, aqui o verbo no gerúndio, Mateus 28 e 20, na língua grega. Fazei discípulos, instruir, tornar-se um discípulo, ser um discípulo, aprendiz, seguidor. É importante saber que na época era comum, como vemos em Mateus 22, 16 e Mateus 9 e 14. Os fariseus tinham discípulos, João Batista também, os filósofos antes de Cristo tinham discípulos. Assim, quando o Senhor Jesus ordenou que a igreja fizesse discípulos de todas as nações, os apóstolos entenderam o que isso significava. Então, o termo discípulo já era um termo conhecido entre os apóstolos, entre os cristãos primitivos e até entre os povos gregos e outros. Fazer discípulo era transformar alguém num seguidor, era instruir. Então, a linguagem de Jesus, quando falou ide e fazer discípulo a todas as nações, era uma linguagem peculiar às pessoas que estavam ouvindo Jesus. No subponto 1, 2, resgatando nossa identificação como discípulo, tendo em vista a forte tradição religiosa católica romana no Brasil, o grande crescimento da quantidade de pessoas em nosso país que afirmam professar a fé evangélica, a multiplicação das denominações evangélicas, o forte sincretismo religioso observado também entre muitas igrejas evangélicas, talvez esteja na hora de resgatarmos o sentido da palavra discípulo, principalmente quando estivermos na prática do evangelismo e instruindo os novos convertidos. Não é apenas professar um discurso, não consiste de palavras apenas ser discípulo, mas consiste
de se aproximar ao máximo do seu mestre. Este entendimento precisa ser resgatado, porque nós temos na modernidade um sem número de denominações que não está a entender o significado profundo da palavra discípulo. Fazem discípulos, porém discípulos que não se parecem com o seu mestre. No ponto 1.3, o significado de ser um discípulo de Jesus, considerando o exposto anteriormente, quando Jesus chama os primeiros discípulos, Mateus 4:18-22, é possível que eles não vislumbrassem num primeiro momento para onde ele os conduziria e nem o tremendo impacto que causaria em suas vidas. Porém, sabiam bem o significado de vinde a mim, Mateus 4:19, ou segue-me, Mateus 9:9, João 1:43. O significado de ser um discípulo de Jesus. As pessoas que ouviam Jesus falar assim, vinde a mim, sabiam que se tratava de um discipulado, se parecer com Jesus, renunciar às suas prerrogativas, renunciar o eu, renunciar aquilo que massageia o ego e seguir a Jesus. O exposto por Jesus era bem entendido, ele sabia o significado. Vinde a mim. Na segunda parte, o que significa seguir a Jesus? O discípulo acaba sendo identificado com a pessoa que ele está seguindo. E é preciso seguir bem de perto. Assim expressou o rabino Ben Yosser. Deixe-se cobrir pela poeira dos pés do seu rabino. Foi o que o próprio Jesus disse. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Lucas 6:40. Então, o discípulo precisa se parecer o máximo possível com o seu mestre. E é isso que nos faz discípulos de Jesus. Nos parecermos com Jesus. Não consiste apenas de discurso, de palavras, não, mas de haver uma transformação radical, uma mudança significativa em nossa vida a ponto de nos parecermos com ele. Vamos ver aqui nos subpontos. A resposta humana ao chamado de Cristo, a necessidade de coerência na vida do discípulo de Jesus, precisa ter lógica, né? Identificando a verdadeira fé do discípulo de Cristo. Então, a resposta humana ao chamado de Cristo. Ser um discípulo de Jesus Cristo é uma resposta do ser humano à manifestação da graça salvadora. Porque uma resposta, porque a iniciativa é de Deus. Isso aqui está respondendo a um questionamento do questionário, inclusive. Deus amou o mundo e enviou seu Filho unigênito, João 3,16, que é o texto principal da Bíblia Sagrada. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. No caminho de Damasco, Saulo de Tarso perguntou: Senhor, que queres que eu te faça? Atos 9:6. O carcereiro de Filipe perguntou: que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16:30. Após o apóstolo Pedro terminar o primeiro anúncio da palavra de Deus, depois da descida do Espírito Santo, aqueles que compungiram-se em seu coração, Atos 2:37, perguntaram: que faremos, varões e irmãos? São exemplos do ser humano respondendo positivamente ao chamado de Deus ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, a resposta humana ao chamado de Cristo. Ser um discípulo de Jesus Cristo é uma resposta do ser humano à manifestação da graça salvadora. E aqui, por que uma resposta? Porque é uma iniciativa de Deus. Deus amou. Deus tomou um posicionamento. Ele tomou a dianteira. Ele fez questão de se manifestar através da sua graça salvadora. Aqui, no 2:2, a necessidade de coerência na vida do discípulo de Cristo. Quer dizer, tem que haver lógica. Como pode uma pessoa dizer que tem Jesus, está em Jesus, segue a Jesus, e não ser como ele?
Como pode ser um discípulo de Jesus se não segui-lo? É contraditório, incoerente, engano. Não basta crer, pois os demônios também creem, Tiago 2,19. Não basta profetizar, expulsar demônios e fazer maravilhas em nome de Jesus, Mateus 7,22. Não basta saber quem é Jesus, Marcos 5,7, Lucas 4,41. Não basta apenas fazer parte de um grupo de discípulos. Judas Iscariotes, que traiu Jesus, também estava lá, Mateus 10,1. Então, o que é necessário? Há necessidade de coerência na vida do discípulo. Precisamos nos parecer, precisamos tomar atitudes que nos tornem parecidos com Jesus. Porque, caso contrário, nós estaremos sendo apenas um na lista, apenas um no ritual, apenas mais um na formalidade e assim por diante. Então, é preciso haver mudança e nos parecermos com Jesus, o caminhado de Jesus, a fala de Jesus, a maneira de agir de Jesus, como ele se identificou com aqueles que eram carentes. Nós precisamos ter na nossa vida o exemplo de Jesus. Caso contrário, não seremos discípulos. E aqui no 2,3, identificando a verdadeira fé do discípulo de Cristo. É preciso cuidado, é preciso pensar biblicamente. É importante refletir à luz do texto bíblico como um todo. E aí vamos entender que todo discípulo de Jesus crê, mas nem todo que declara que crê é um discípulo. João 2:23-24. Uma fé que não conduz à submissão, entrega e obediência não torna uma pessoa discípulo de Jesus. Outro exemplo encontramos em João 12:42-43. Muitos creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Uma fé que não conduz à renúncia e à confissão pública não pode ou não torna a pessoa um discípulo de Jesus. Precisa haver uma mudança significativa e haver confissão. A fé precisa ser materializada através de uma confissão, através de um comportamento condigno com Cristo. Não é só se dizer discípulo, se dizer obediente, só dizer creio em Jesus. Aqui nós temos o comentarista materializando esse pensamento, mostrando que muitos fariseus se diziam aceitar Jesus, mas não tomaram uma atitude, porque queriam ficar ali na sinagoga. Se dissesse que tinham aceitado a Jesus e seguiam o mestre e tinham um outro comportamento agora, eram contrários à lei, então eles seriam expulsos da sinagoga. Se nós não temos uma fé que nos conduz à renúncia e à confissão pública, não podemos dizer discípulos de Jesus. É o que o comentarista quer nos repassar aqui. Então, identificando a verdadeira fé do discípulo de Cristo. Não é só dizer, mas é materializar essa fé. Tornar-se um testemunho público, confessante, notório. Aleluia. A terceira parte, atitudes do discípulo de Jesus Cristo. Como encontramos na Bíblia, a resposta humana ao chamado de Cristo se expressa não apenas em palavras, emoções, concordância ou admiração, mas em decisão e atitudes. Isso está dizendo o seguinte: não consiste de discurso, de palavras, de pensamento, de emoções, não. Consiste de concretude, decisões palpáveis, atitudes reais. Vamos ver isso? Amar a Cristo acima de tudo e todos, levar a sua cruz, renunciar tudo quanto tem. Amar a Cristo acima de tudo e todos, ir com Jesus e acompanhá-lo é uma coisa.
ser discípulo de Jesus Cristo vai além. Para ser discípulo precisa amar a Jesus Cristo mais do que a família e a si próprio. Lucas 14, 26, Mateus 10, 37. A palavra aborrecer, veja a etimologia dessa palavra, tem o sentido de amar menos. Quer dizer, o Senhor Jesus alertou sobre o conflito que pode surgir dentro da família caso um de seus membros decida segui-lo. De forma alguma, o discípulo de Jesus deixará de honrar pai e mãe, cumprir seus compromissos com a família, deve ser um pacificador, mas sem comprometer seu dever para com o Senhor Jesus Cristo. Nenhum amor que temos nesta vida pode ser comparado ao que devemos ter por Jesus. E ele foi enfático quando diz: aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor a mim, não é digno de mim. Não quer dizer que nós vamos abandonar nossos pais, desrespeitá-los, que nós vamos deixar nossa família, etc. Não, mas quando nós decidimos seguir a Jesus, se for o caso, o amor a Cristo deve estar acima de tudo. Porque se não deixarmos tudo por amor a Cristo, então não somos dignos de ser chamados seus discípulos, de entrarmos no reino dos céus. Levar a sua cruz. Quando Jesus falou levar a sua cruz, Lucas 14, 27, a multidão sabia que se tratava de um instrumento de pena de morte, comumente utilizado entre os romanos para os escravos e criminosos. Num sentido figurado, significa enfrentar o sofrimento, provação, reprovação por parte da sociedade, vergonha e expor-se à morte. Um homem condenado carregava a cruz até o local onde seria executado. Ou seja, levar a cruz é crucificar o eu. Em outro texto diz: tome cada dia a sua cruz. Lucas 9, 23. Então, levar a cruz implica em renúncia. Tem um sentido embutido, todo especial. E aqui, quando o criminoso ou o homem que seria crucificado era sentenciado, ele deveria carregar a cruz até ao local. Quer dizer, sentir o peso do madeiro, ter o sofrimento. E aqui nos repassam a verdade: renunciar, abdicar das nossas prerrogativas. E às vezes nós somos criticados na sociedade por sermos crentes. Tudo isso é preço que nós vamos pagar, é cruz que nós estaremos carregando. Precisamos carregar a nossa cruz, assim como Cristo carregou a sua cruz na via dolorosa de Jerusalém. Também nós precisamos, nos tempos presentes em que servimos a Jesus e dizemos ser os seus discípulos, precisamos carregar a nossa cruz. Não tem lugar no reino dos céus para aqueles que querem andar uma vida de facilidade. Conheci um pregador que disse que é a cruz dele de isopor. Veja bem. E Cristo carregou um pesado madeiro. A cruz que precisamos carregar, qual seria essa cruz? Ela é pesada, porque são várias prerrogativas que nós temos que abdicar delas. São vários os prazeres que nós precisamos deixá-los. São inumeráveis os prazeres que nós vamos deixar em razão de seguirmos a Jesus. Tomar a cruz implica em renunciar, em seguir a Jesus, se parecer com Ele. Renunciar tudo quanto tem. Olha aqui, renunciar tudo quanto tem é renúncia completa. Renúncia é parte do custo de viver como discípulo na terra. Lucas 14, 33. Alguns sentidos desta palavra no grego: dar a Deus. Veja bem aqui, está entre aspas. Despedir, abandonar. É preciso que Jesus Cristo esteja acima de interesses e projetos pessoais. É necessário prontidão para deixar qualquer relação que não seja compatível com o caminho de Cristo
Jesus. A título de exemplo, citamos a história da esposa de Ló. Veja bem, inclusive é alvo de uma resposta do questionário, que após sair da cidade de Sodoma, mesmo recebendo a ordem para não olhar para trás, Gênesis 19 e 17, não resistiu e ficou convertida numa estátua de sal, Gênesis 19 e 26. Ela e sua família receberam os anjos em casa, prepararam-lhes um banquete e ouviram sobre o juízo de Deus sobre aquele lugar. Contudo, ela não deu a Deus a vida em Sodoma. Está aqui. Não abandonou o que ficou em Sodoma. Assim também muitos nos tempos odiernos se dizem discípulos de Cristo, querem seguir a Jesus, porém não abandonam muitas práticas. Quer seguir a Cristo e quer seguir ao mundo. Quer se dizer discípulo de Jesus, porém não quer abdicar-se das suas prerrogativas, dos seus privilégios, dos seus prazeres. Que lição, irmãos! Ser discípulo de Jesus é ser um abnegado, é se parecer com Cristo, é tornar-se semelhante a Cristo. Meu querido internauta, veja Romanos 8, 29. Encontramos que Deus chama pessoas para serem conforme a imagem de seu Filho, parecidas com Ele. Enquanto caminhamos, observamos e ouvimos. É um processo. Temos muito a aprender até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo, Efésios 4, 13. Um dia nós vamos realmente chegar a uma estatura perfeita. Por enquanto, nós somos apenas parecidos. Mas precisamos parecer. A lição nos deixa claro que sem uma atitude concreta, sem um ato concreto, sem concretude, não temos como ser discípulos de Jesus. Porque as suas palavras fazem de nós instrumentos parecidos com Ele. Eu vou deixar aqui o questionário. Você pode pausar o vídeo e absorver as respostas. Que Deus nos abençoe.